Sai de casa, sabe como participar de um leilão, conhece as informações sobre o leilão. É por isso que a gente convidou aqui o advogado Paulo Thyssen para tirar todas essas dúvidas, porque eu tenho certeza que você sai de casa, com certeza tem, e é um assunto muito específico. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Thalita, muito obrigado, TV Atalaia, muito obrigado, Mora Sergi, pela oportunidade de debater um tema tão importante para a sociedade. Com certeza. Bom, primeiro, até para a gente saber o seguinte, o Paulo, aqui a gente estava nos bastidores, ele estava me contando o seguinte, se eu vou dar um exemplo para ilustrar para vocês de casa. Se eu tenho um apartamento e ele é financiado pelo banco, Paulo, esse apartamento ainda não é meu, mesmo que faltem 3 parcelas para eu quitar. Então, se eu não pago essas minhas 3 parcelas, o banco pode tirar esse apartamento de mim. Pode sim, Thalita. Apesar de realmente, no seu caso, faltar tão poucas parcelas, na prática o banco pode sim levar o imóvel ao leilão, porque, como muito bem você falou, o imóvel só vai ser transferido para aquele que está pagando quando houver a quitação da dívida e a transferência no cartório. Então, até pagar toda a dívida de financiamento, esse imóvel ainda é da instituição bancária. Então, esse imóvel pode ir a leilão sim. Então, realmente é um momento sensível. Até o pagamento, até a quitação, é um momento sensível para se preocupar em arcar as parcelas em dia ou então estar em contato com o banco, para evitar que o processo de leilão inicie, né, quando você está devendo e você não perceba isso, como acontece com algumas pessoas, alguns clientes até. Bom, gente, a gente colocou esse exemplo, seja um apartamento, como a gente falou aqui, seja uma casa, um terreno, para você entender que quando você financia, ainda não é seu, só quando é quitado, como o Paulo colocou aqui pra gente. Agora, outro detalhe, você disse, Paulo, que pode ir, né, a pessoa não quitou esse imóvel, vai a leilão. E aí, no caso de uma pessoa que falta tão poucas parcelas, como é que... E ela quer rever isso, mas o apartamento ou a casa já está em leilão. Como é que deve proceder? Thalita, excelente pergunta. Eu acho que o primeiro passo sempre para você resolver um conflito é você tentar de forma amigável resolver. Então, a minha indicação seria buscar o banco, explicar a situação e tentar ou evitar que o leilão prossiga, ou inicie, na verdade, ou se já tiver iniciado, que ele pare. Não é que você busque um refinanciamento ou busque pagar com aquelas parcelas e retorne, né, ao regular processo do financiamento. Aí você, né, me desculpe, Thalita, mas você poderia me perguntar, tudo bem, mas se for para leilão, o que é que vai fazer com todas as parcelas que eu já paguei? Não é? Então, essas parcelas que você já pagou, o banco deveria voluntariamente devolver a você, tá? Se for a leilão, mas no prático, ao menos, né, do que eu vivencio na advocacia, isso é muito difícil, para não dizer impossível de acontecer. Então, você precisará buscar um advogado ou um defensor público para que reava, né, tenha de volta esses valores que você já pagou, né, porque o banco vai leiloar o seu imóvel, financiou e já recebeu o dinheiro. Então, ele não pode ganhar 2 vezes, né, concorda comigo? Então, você precisará buscar a justiça para reaver esses valores, para não ter esse prejuízo que você já ventilou aí muito bem. Exatamente, gente. Olha, ótima explicação, Paulo, até porque tem muita gente que já passou por esse problema ou está passando, que está nos assistindo, independente de ter 1 ou 2 parcelas, gente, o que você pagou, o banco tem que devolver, como o Dr. Paulo colocou aqui. E assim, agora é um problema, né, porque aí a gente, é um outro problema, além de você querer né, tentar resolver seu problema, você ainda tem que buscar um advogado para rever as suas parcelas que já foram pagas. Então, gente, acho que é importante estar... Né, quando acontecer algum problema, acho que tentar fazer como você falou, de uma forma amigável, né? Ver o que dá para fazer com essa dívida. Com certeza. Eu acho que a resolução de conflitos pela forma amigável é uma lei da vida, né? Penso eu que não só em leilões, mas na lei da vida, sempre que você puder resolver um conflito de forma amigável, sempre é mais positivo do que você buscar alguma alternativa mais voraz, digamos assim, né, como a justiça. Então, seria, lógico, a justiça é extremamente importante, né? É essencial. Às vezes a gente realmente não consegue, até porque eu não sei como é que funciona essa questão, embora a gente fale muito aqui do mercado imobiliário, mas eu acho que a gente às vezes só tem conhecimento de causa quando a gente passa por uma situação dessa. Graças a Deus eu nunca passei, espero nunca passar e desejo para você de casa também não. Mas eu não sei se quando você vai tentar reaver a sua dívida, as suas parcelas que faltam com o banco, se é aqueles call centers. Porque se for aquilo, realmente tem que buscar um advogado, porque aquilo não funciona, né, Thalita, o call center, então, imagina se vai resolver. Não muito funciona. Difícil. Se indo ao banco, conversando com o gerente, na minha prática de advocatícia não resolve, mas eu aconselho que você vá, tá? Aconselho que você vá sempre.
imagina com call center, não tem chance. Gente, porque assim, as minhas experiências, estou falando isso com as minhas experiências em outras coisas com call center, não funcionou e realmente a gente precisa do seu trabalho, né? Do trabalho do advogado para poder, né? Que ele tem outros meios, né? Para poder resolver essa solução, infelizmente, porque eu acredito que as coisas poderiam ser... Empresas, quando vão crescendo muito, né? O formato, vão ficando muito grandes, tem que ter, eu acho que, setores que possam, de fato, suprir essas necessidades e muitas das vezes não suprem isso, a gente vê muito isso, né? Então, o seu trabalho acaba sendo essencial para a gente. Agora, outra coisa aqui que eu quero levantar com o Dr. Paulo aqui é o seguinte. Então, o apartamento foi para leilão. Como é que eu sei esses leilões que acontecem aqui no nosso estado? Perfeito. Thalita, agora a gente já entra numa seara, né, da questão do investimento para quem curte investir com a área de leilões, né? Seja investir para revender, seja investir para ter, né, a propriedade, seja para quem quer alugar. Muita gente compra imóvel de leilão para alugar. Você me pergunta como é que eu vou saber. Hoje em dia, a forma mais prática e mais eficaz que eu posso te indicar aos telespectadores do Mora Sergipe é a internet. Você hoje, o que acontece? Quando o imóvel vai a leilão, ele vai através do banco via de regra. Então o banco ele tem um lote de leilões, ele começa a mandar para alguns leiloeiros de confiança deles. Então você precisa buscar na internet alguma forma, por exemplo, leilões imóveis Sergipe, né, dando aqui uma dica genérica. E aí vai aparecer no seu site de busca, né, para não citar nenhum, no seu site de busca, aqueles leiloeiros do seu estado, né? E ali vai ter uma página relatando os leilões, os valores, as condições, por exemplo, se o imóvel está ocupado ou não, que eu acho que é um ponto interessante a gente falar, se o imóvel está ocupado ou não, se tem alguma restrição ou não, como é que está o estado de qualidade dele, até porque você não consegue, um ponto importante também, você não consegue visitar o imóvel de leilão, é muito difícil, né? Porque só fotos, né? É só fotos. No máximo você vai na portaria, conversa com o porteiro, conversa com vizinhos, pede informações, porque lembre-se sempre, a gente está vindo aí de um imóvel que não foi pago, certo, por alguém, então esse alguém está sofrendo. Então esse alguém não vai facilitar a sua vida para você entrar e visitar o imóvel, tirar foto.